Bom, gente, então, dando continuidade à nossa temática sobre Grécia Antiga, nós estávamos falando sobre a civilização cretense, né? A civilização cretense que está descrita, sobretudo, nas obras de Homero, na Ilíada e na Odisseia. A Ilíada, em resumo, a Ilíada, ela narra a Guerra de Troia, né? Alguns até tinham me perguntado isso no privado, alguma coisa, certo? Ela narra a Guerra de Troia. A Guerra de Troia aconteceu em cerca de 1200, mais ou menos, antes de Cristo, certo, gente? A Guerra de Troia. Pode ser que seja lendária, pode ser, né? E se fala dela, né? Mas, enfim, não é bem certo que ela aconteceu, mas ela é narrada na Ilíada, certo? E por que aconteceu a Guerra de Troia? Veja, gravem esse resumozinho aí que é para vocês terem ele em mente, né? Porque se de repente isso for cobrado, vocês sabem mais ou menos, né, qual é o conteúdo, né, da Guerra de Troia. A Guerra de Troia se deu porque é, Helena, certo? Helena, ela era casada com Menelau, que era o rei o rei de Esparta, certo? Que na época ainda não se chamava Esparta, né? Mas era um rei grego. E Helena, ela vai ser raptada por Paris. Paris era filho do rei de Troia. Troia fica na Ásia Menor, certo? Troia fica onde hoje é a Turquia, certo? Por ali assim. Então, Paris, ele vai raptar Helena, né? E isso eles estavam fazendo uma visita, né, à Grécia e se encanta pela beleza de Helena e sequestra, certo? E isso vai fazer com que haja toda uma mobilização entre os guerreiros gregos, entre os exércitos gregos, para ir a Troia, né, buscar resgatar Helena, certo? E, né, à frente desses exércitos gregos, alguns heróis se sobressaíram, como Agamenon, né, como Aquiles, né, como Odisseu, enfim, entre outros heróis, certo, gente? E esses heróis, eles vão, né, travar essa guerra de Troia, que vai durar cerca de 10 anos, né, lá na cidade de Troia, e por fim eles conseguem, né, resgatar e trazer Helena. E tudo isso aqui é narrado na Ilíada. A Ilíada narra esse episódio, né, o resgate de Helena. A Guerra de Troia é basicamente isso, é uma guerra para resgatar Helena, certo? E a Odisseia, que é uma outra obra de Homero, a Odisseia ela narra a vida, né, e o percurso de Odisseu, que foi um outro guerreiro, né, que também participou da Guerra de Troia, né, e foi também buscar e resgatar Helena, certo? Odisseu. Odisseu também é chamado de Ulisses, é o mesmo, certo? Quando verem um nome ou outro, se referem à mesma pessoa, certo, gente? Também na Odisseia, uma outra personagem que aparece que é muito importante é Penélope. Penélope era a esposa de Ulisses, Odisseu era a esposa de Ulisses, e Penélope esperou cerca de 10 ou 20 anos Ulisses voltar da guerra, né, na esperança de que ele estaria vivo e que voltaria da guerra. E nessa obra, a Odisseia narra todo esse percurso de Ulisses, né, de volta, né, terminada a Guerra de Troia, até a Ática, né, a cidade grega onde Penélope morava, certo? E o reencontro, né, dele com Penélope, o filho dele que já estava grande, enfim, depois até ele e o filho vão ter que se juntarem para combater, né, guerrear contra alguns pretendentes que Penélope tinha adquirido, né, já que todos diziam que Ulisses tinha morrido, e por causa disso, né, começaram a surgir vários pretendentes, né, e quando Ulisses chega, né, vai ter que, né, combater todos eles porque queriam Penélope. Enfim, isso aqui faz parte da história ou da lenda ou da mitologia grega, certo, gente? Então vejam, sobre cretenses, é basicamente isso, certo? Isso se dá entre a ilha de Creta e o sul da Grécia, a Magna Grécia, beleza? Até aqui. Bom, então vejam, a partir do ano de 1450, certo? 1400, portanto, século XV, antes de Cristo, um rei cretense, certo? Beleza, Antônio. O rei cretense chamado o rei de Knossos. Knossos era uma das cidades de Creta, né? A ilha de Creta tinha duas cidades principais. Uma das era Knossos, certo? O rei de Knossos, ele, né, em 1450 ele vai dominar todo a ilha, certo?
a ilha de Creta, né? E a partir de 1450, a partir de 1400, né, os aqueus que já estavam na Grécia, eles vão migrar, eles vão começar a dominar as pequenas ilhas, né, no Mar Egeu, e vai dominar também a ilha de Creta, certo, gente? Isso aqui é uma coisa importante, porque quando os aqueus, lembra que eu falei para vocês que ele está entre aqueles 4 primeiros povos constitutivos do território e da civilização grega, certo? Então, os aqueus, eles vão dominar não só toda a região da Grécia, de Esparta, do Peloponeso, como também as pequenas ilhas, porque uma das diferenças da Grécia para as outras civilizações é que ela era muito composta por diversas ilhas. E essas ilhas formavam a chamada Magna Grécia, né? Se você observar no mapa, ao lado direito da Grécia tem muitas ilhazinhas, né? E aquele pedacinho ali do mar ficou chamado de Mar Egeu. O Mar Egeu fica como se fosse um braço, né, certo? Uma extensão do mar Mediterrâneo, onde ficam essas ilhas, certo, gente? Então, em 1400, né, os aqueus eles vão dominar todas essas ilhas, né, vai dominar a Grécia e vai dominar também a ilha de Creta, certo? A ilha de Creta. E com isso, né, a civilização cretense vai chegar ao fim, certo? Porque vai ser dominado pelos aqueus. Tudo isso está dentro do universo grego, certo? Então, a ilha de Creta, a civilização cretense, ela termina, né, com o domínio dos aqueus. Os aqueus eles vão ter o domínio total de toda a região grega e das ilhas, né, subjacentes e pertencentes à faixa territorial da Grécia, certo? Gente, até aqui, se vocês têm alguma pergunta, ficou claro para vocês, né, sobre os micênios, aliás, os cretenses dentro desse universo maior da Grécia, enfim, né? Se não ficou claro alguma coisa, vocês dizem aí, porque aí eu vou respondendo para vocês, tá certo? Então, veja, os aqueus, certo? Os aqueus, portanto, eles começaram a dominar tudo, beleza? E os aqueus, eles viviam, eu falei para vocês logo no comecinho da aula passada, que os aqueus, eles viviam em uma região da Grécia chamada Micenas, certo? E por causa disso, os aqueus eles eram também chamados de micênios. Então, micênios e aqueus é a mesma coisa, se refere à mesma coisa, certo? Assim como cretenses e minoicos é uma coisa só, beleza? Então, os aqueus, que também eram povos indo-europeus, como já falei para vocês, né, eles habitaram essa região ali da Grécia, enfim, né, dos Balcãs, né, na Ática. Os aqueus eles dominaram a Grécia, o Peloponeso, Esparta, né, tudo isso dentro do grande universo grego, certo? E eles vão se tornar, né, a civilização aqueia ou a civilização micênica, né, a mesma coisa, eles vão se tornar a grande, né, civilização que conseguiu unificar todo o território, conseguiu unificar todos as pequeninas ilhas, enfim, né, tudo sob um domínio só, né, formando a grande civilização micênica, né, que pode ser considerada a ancestral, assim, maior, mais estruturada, mais elaborada dos povos gregos, certo, gente? A civilização micênica ou civilização aqueia, mesma coisa. Então, em 1400, né, como eu estava falando antes, os cretenses, os minoicos, né, da ilha de Creta, eles vão ser dominados pelos aqueus, né, pelos micênios. E a partir disso, a partir desse domínio, né, total dos aqueus, que é onde a constituição assim cultural, ética, moral da Grécia começa a ser formada. Começa com os aqueus. Os aqueus eles são os protagonistas de toda a cultura grega, né? Porque é com os aqueus, né, que vai começar as primeiras expressões culturais, os valores, né, enfim, né, toda o ethos, as características gregas, elas começam a surgir quando os aqueus unificam tudo. Certo, gente? Até aqui eu acho que deve estar ficando claro para vocês. Estão conseguindo distinguir bem, né, uma coisa da outra. Se tiverem perguntas também, lembrando que podem ir colocando aí, certo, gente? Vejam. Então, já falei da Guerra de Troia, né, que aconteceu por volta do século XII, enfim. Então, os aqueus, eles são os primeiros a dominar totalmente, assim, tudo. Só que os aqueus, eles vão ser sucedidos, certo? E
eles vão ser sucedidos pelos dórios, mas paralelamente aos aqueus também haviam os jônios e os eólios, que eram povos menores, sem muita expressão, né? Sendo que os eólios e os jônios, sobretudo, eles habitavam mais as ilhas, os aqueus habitavam mais a Grécia, né, o continente, certo? E os eólios e jônios habitavam mais as ilhas gregas, né, as ilhas dispersas, né, pelo mar Egeu. E por volta do ano 1000, certo? Por volta do ano 1000, toda essa civilização micênica, aqueia, vai ser dominada pelos dórios. Dórios também são outros povos indo-europeus, né, que vão vir pela Ásia, né, pela Europa, enfim, e vão dominar essa região da Grécia, onde tudo aquilo que era domínio dos aqueus vai se tornar, tudo aquilo que era domínio dos aqueus vai se tornar domínio dórico, certo, gente? Então, se vocês estiverem raciocinando bem aqui comigo nessa linha do tempo, nós já temos a presença dos quatro povos. Primeiro, os aqueus, paralelamente a ele, nós tivemos os eólios e os jônicos, e agora os dóricos, certo? Ou os dórios, né? Os dórios, eles vão dominar tudo, né? Vão expulsar os aqueus, eles vão expulsar os eólios, vão expulsar também os jônios, né? E vão dominar todo o continente. Sendo que quando eles foram expulsos, né, os eólios e os jônios, sobretudo, eles vão começar a fundar colônias pelas ilhas, né, e pelo norte aliás, pelo oeste da Ásia. Algumas cidades que eles fundaram são bastante importantes, porque lá também, né, foram centros de civilização, de comércio, de cultura. Como, por exemplo, a cidade de Mileto, a cidade de Éfeso, a cidade de Quinido, né? Enfim, foram cidades que foram fundadas nessa dispersão, que os dórios provocaram. Alguns, né, preferiram ser subjugados pelos dórios, outros não, preferiram fugir. Os que fugiram fundaram essas importantes cidades comerciais, enfim, né? Mileto, a Jônia, enfim, certo, gente? Isso aqui por volta do ano 1000 a.C., beleza? Até aqui. Então, os dórios, que eram povos indo-europeus, eles eram também povos nômades, eram guerreiros, né? E uma das características dos povos dórios é que eles, quando chegavam em determinado lugar, eles gostavam de se assentar, né? de formar pequenos agrupamentos. Esses pequenos agrupamentos, eles chamavam de genus, né? Genus, genus, o Genos, genos. Certo? Os genus eram como se fossem pequenos, não eram ainda aldeamentos, mas pequeninas clãs, né? Porque esses genos, depois eles vão evoluir para as cidades-estados. Isso aqui é importante saber, certo? Os genos eram como se fossem pequenos vilarejos, na verdade, vilarejos eram uma coisa mais evoluída, mas pequenas pré-aldeias, certo? Pequenas pré-aldeias, como se fossem algumas famílias juntas, eram genos. Isso aqui eu quero distinguir bem, porque os genos, eles vão gerar as aldeias vão gerar as primeiras cidades, as primeiras cidades vão gerar as cidades-estados, né, que já são uma coisa muito mais evoluída. Isso aqui já estaria no período clássico da Grécia, certo, gente? Aqui. Então, vejam, os dórios, eles, porque eles, né, se organizavam dessa forma, né, formando genos, isso aí vai dar origem à aristocracia, porque esses pequenos genos, depois eles vão evoluir, não é? Eles vão, né, se constituir, enfim, não é? Vão começar a produzir, a comercializar, enfim. Isso vai gerar uma classe aristocrática. A aristocracia, ela vai ser, de fato, assim, a primeira forma de governo, não é, unificado que a Grécia teve, é a aristocracia. A palavra aristocracia, eu já falei para vocês em sala de aula, ela significa governo dos melhores, ou dos mais nobres, certo? Ou dos ricos. Por quê? Porque a palavra aristo, né, só significa os melhores, os mais nobres, certo? E cracia significa o poder, né? O poder exercido pelos mais nobres. Certo, gente, até aqui? Então, vejam. Os dórios, portanto, né, vão se organizar aristocraticamente, né? Isso vai substituir aquela coisa muito mais centralizada que os aqueus tinham, né? Os aqueus, eles tinham uma espécie de monarquia, né? Uma espécie de monarquia. Mas quando eles vão ser dominados pelos dórios, os dórios implantam a aristocracia, o governo de poucos, beleza? Bom, tudo isso aqui, gente, está dentro desse período, né? E com os dórios aqui termina o período
pré-romérico, certo? O primeiro grande período da Grécia, e é o período mais longo, é o período pré-romérico, né? Que, como vimos, ele vai do século XX ao século XII, foram cerca de 800 anos esse período, certo? O período pré-romérico. Então, até aqui, eu acho que deve ter ficado claro para vocês, não é isso? Deixa eu beber aqui a minha água. Bom, o segundo período da Grécia é o período romérico, ou período homérico. Ele vai do século XII até o século VIII. Né? É um período curto, cerca de 400 anos apenas, do século XII ao século VIII, o período homérico, com H, certo? Homérico. Esse período homérico, ele vai ser marcado, né, por essa formação e evolução dos gênios, que eram essas pequenas e essas primeiras pré-aldeias, certo? Os gênios eles vão começar a evoluir, porque cá na frente isso vai se transformar em cidades-estados, em grandes cidades, certo, gente? E esses gênios, eles vão começar a crescer, né? Vão começar a se desenvolver, não só na Grécia, mas também na Magna Grécia, ou seja, nas ilhas, né, que os povos que foram expulsos pelos dórios formaram. Lembrando que os povos expulsos pelos dórios foram os aqueus, os eólios e os jônios. Eles formaram colônias, né, nessas ilhas da Grécia e no leste da Ásia Menor, na cidade de Mileto, Éfeso, onde hoje está a Turquia. Certo, gente? Então, eles vão formar, né, esses gênios, né, de modo que eles vão evoluir bastante, né, formando grandes cidades, enfim. Né, já falei para vocês dessas cidades, né, Mileto, Éfeso, entre outros, e também que essa dispersão que os jórios provocaram, essa dispersão ela recebe um nome técnico, é de diáspora. Certo? Isso aqui é importante saber, porque a primeira diáspora grega, a primeira dispersão grega, é com essa expulsão que os dórios fazem, né, dos povos que ali habitavam. Os dórios chegam e expulsam aqueus, eólios e jônios. Essa expulsão, tecnicamente, nós chamamos isso de primeira diáspora grega, primeira dispersão grega. Certo? Porque é importante saber porque depois houveram outras diásporas gregas. A gente vai ver isso nas próximas aulas, certo? Mas a primeira diáspora é esta, certo? Cerca do ano 1000, com os dórios expulsando os povos que ali estavam dominando a região da Grécia, toda a região da Grécia, certo, gente? Então, vejam, então estamos aqui dentro do período romérico, certo? Período romérico. O período romérico, ele começa com essa diáspora grega, nessa dispersão dos povos, certo? Uma outra coisa que marca profundamente o período romérico é o surgimento da poesia com Homero. Né? Como eu falei para vocês, João Homero ele é considerado o primeiro poeta da história grega, né? O primeiro grande literato da história grega. É com Homero que vai se dar, por exemplo, os registros da Guerra de Troia, né? De outros conflitos. Vai se dar também o registro, né, da mitologia, né, dos deuses. Tudo isso vai estar presente nas obras de Homero e também na obra de Hesíodo. Hoje nós não vamos ver Hesíodo, mas se eu estudar com vocês a filosofia, nós vamos ver um pouco sobre as obras de Hesíodo. Hesíodo, por exemplo, né, que foi outro grande poeta, né, são os dois grandes poetas da Grécia, Homero e Hesíodo. Hesíodo escreveu uma chamada Teogonia, no qual ele faz uma genealogia dos deuses. É isso que a gente vai estudar quando estudarmos a filosofia antiga, certo, gente? Então, foi um período assim que, em termos literários, né, poético, né, em termos prosaicos, foi muito próspero, certo? Esse período com a presença de Homero e de Hesíodo, certo? Eu já falei para vocês da Ilíada, né? Enfim, só um detalhezinho. A palavra Ilíada, ela vem de Ilion. Ilion era um outro nome pelo qual se chamava Troia. Troia era chamada de Ilion também, certo? E como a guerra se deu lá, a guerra de Troia, então a guerra na cidade de Ilion, por causa disso, Ilion deu nome à obra de Homero, Ilíada. São os feitos, são os atos acontecidos em Ilion, certo? E a Odisseia, né, como eu já falei para vocês, ela narra o retorno de Ulisses, né, ou também chamado de Odisseu. Por isso que a obra ficou conhecida como Odisseia, porque narra os atos, né, de Odisseu, certo? Que era um herói, um guerreiro grego.
Certo, gente, até aqui? Então, vejam, esses gênios, né, esses pequenos vilas, essas pequenas pré-aldeias, elas tinham uma economia agrícola, né, pastoril, enfim, não é? Agora, uma das características que esses gênios tinham e que era diferenciava os gregos de outros povos, era que a terra era uma propriedade comum, né? A terra só vai se tornar propriedade privada cá na frente, do período clássico, mas até então a terra era considerada uma propriedade comum entre eles, certo? Isso aqui é uma distinção entre os gregos, né, dos outros povos, certo? Então, esses gênios, veja, a gente vai terminar com essa evolução. Veja, os gênios, depois eles vão evoluir para uma coisa assim maior, um pouco mais desenvolvida, e vai ser chamado de frátria. Frátria é uma evolução dos gênios. A frátria já seria como se fosse aldeias, aldeamento. E depois as frátrias vai evoluir para tribos. Aí já são aldeias, propriamente dita, né? Organizada, enfim, certo? Aldeias. E essas tribos, elas vão evoluir, né, para cidades-estados, certo? Isso aqui é só uma evolução. E por que isso? Porque as cidades-estados, né, que a gente chama isso em grego de polis, né? A polis, elas vão ser assim um grande diferencial da civilização grega, né, em termos assim políticos em relação aos outros povos. As polis gregas. Porque vai ser na polis que vai surgir a política, né? De modo que esse nome política vem de polis. O que é a política? Aquilo que se fazia na polis, certo? E nas próximas aulas nós vamos aprofundar um pouco sobre isso, né? Sobre o que é a polis, né? As cidades-estados gregos, certo, gente? Até aqui eu acho que talvez tenha ficado claro para vocês, né? Se tiverem alguma pergunta, vocês podem ir colocando, né? Para eu ir tirando alguma dúvida, certo? Porque vimos o período pré-romérico e agora o período romérico. Aí a gente vai ver nas próximas aulas o período arcaico e o período clássico, onde ali vai estar também situada a filosofia, né? Então, eu pretendo com vocês 2 aulas sobre a história grega. Porque, na verdade, é muito conteúdo, sabe, gente? É um conteúdo muito longo, mas eu quero resumir em apenas 2 aulas, né? Porque eu quero fazer também dessa exposição já um preâmbulo para a filosofia, quando formos estudar a filosofia grega. Muita coisa vai depender daquilo que vocês estão vendo agora. Então, para aprofundar um pouco, eu sugiro que vocês leiam sobre isso, né, no site Só História. É um site muito bom, que vocês podem aproveitar bastante do conteúdo histórico. Né? Só História, né, tudo junto. Coloca lá no Google sohistoria.com.br. Vai aparecer e você coloca lá a história da Grécia. Você vai ver muita coisa boa, muita coisa aprofundada e bem resumida. É bom que assim eles colocam de modo muito bem sistemático, né, de modo muito bem assim estruturado os tópicos, né, da história das civilizações. Certo, gente? Bom, então o nosso tempo já está acabando. Daqui a pouco a nossa aula termina aqui novamente, mas ela vai ficar gravada. Certo? Eu vou colocar o link lá para, de repente, quem perdeu, não é, poder reassisti-la. Lembrando que, olha, amanhã nós temos a nossa aula, ela fica pelo meio, né? Eu acho que em torno de umas 9 horas da manhã, mais ou menos, é a nossa aula. E eu vou trazer algumas questões, eu vou mandar ainda hoje para vocês, certo? Eu não consegui mandar o resumo para vocês, né, com antecedência, né, porque eu não tive como fazer mesmo, porque eu estava, né, muito atarefado com as coisas do ensino médio, né, também, e também do mestrado, que não parou, o mestrado não parou, a gente não está tendo aula na universidade, mas, né, as atividades do mestrado não pararam, né, certo? Então, por causa disso, eu não consegui fazer, mas hoje eu vou fazer e mandar para vocês. Eu vou tentar, na próxima aula, na próxima semana, mandar com antecedência, para que vocês deem uma lida, né, para que vocês já até cheguem um pouco mais situados naquilo que nós vamos ver aqui em sala de aula, certo, gente? Aí, depois que nós estudarmos a Grécia, semana que vem eu já quero terminar tudo sobre Grécia, certo, gente? Amanhã, com as perguntas, com o questionário das perguntas, vou completar também um pouco mais, e na próxima semana nós fechamos essa questão de Grécia para adentrarmos em Roma, e depois de Roma, nós já vamos, né, acredito, já entrar na Idade Média, certo? Eu só quero mais uns 2 temas, enfim, né, que são os principais. Grécia e Roma são temas que caem, de certeza, né, em provas. Grécia e Roma são muito importantes, certo? Alguns temas eu não vou tocar aqui, até porque o tempo é curto, um ano não dá para muita coisa, e também porque não são tão relevantes assim, não saem tanto em prova, certo?
Mas aqueles temas que eu estou trazendo aqui para vocês são temas extremamente pertinentes, certo, gente? Então, eu aconselho que vocês visitem esse site, né, Só História, e leiam, né? Aquele tema que nós estamos tendo em sala de aula, depois vocês vão lá e leiam para completar. Fará muito bem, né, e lhe trará assim, uma profundidade muito maior, né, sobre esse conteúdo, certo, gente? Então, eu acredito que é isso. Se tiver alguma pergunta, quiserem fazer algum comentário, enfim, vocês podem fazer aí, deixarem que eu coloco, certo? Que eu respondo. Então, amanhã a gente continua, né, e eu vou responder questões, vou mandar as questões para vocês e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso que nós já vimos. Certo, gente? Tudo ok? Me dê um ok aí nos comentários, só para eu ficar situado que vocês estão bem, né? É, estão acompanhando, não estão dormindo. Beleza, a Yuna deu ali o nosso ok. Certo, ótimo, maravilha. E aquilo que eu estava falando para vocês no começo, gente, olha, perseverem. Perseverem porque as chances de vocês para o próximo ano na universidade são muitas, já que muita gente está pensando em desistir. Então, quem ficar vai ter menos concorrência, vai ser bom para quem ficar, viu? Porque desistir do Enem vai ser ruim só para quem desistiu. Mas para quem ficou, para quem vai ficar, vai ser ótimo, certo? Porque vai fazer com que você tenha menos concorrente e isso é maravilhoso, né? Enfim, então tá certo, gente. Já apareceu aqui a mensagem que já vai terminar o meu tempo. Mas é isso, tá certo? Então, até breve. Um abraço para vocês todos e um ótimo dia, tá certo? E leiam lá. Tchau, tchau.